Você já reparou que o Apocalipse não é apresentado como uma linha cronológica rígida de eventos futuros, mas como sete ciclos paralelos que se repetem e se sobrepõem, cada um deles assim abrangendo a história da era da igreja, primeiro advento de Cristo até a sua volta? Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, o livro seria, digamos, uma série de quadros paralelos, ou seja, visões em espiral, e cada qual apresentando a luta da igreja, o juízo de Deus e a vitória final de Cristo Jesus. Assim, o livro seria uma série de quadros paralelos ou visões em espiral, cada qual apresentando a sua luta da igreja, o juízo de Deus e a vitória final de Cristo, mas diferentes perspectivas. Você analisa o capítulo 1, 2 e 3, uma referência às sete cartas, tem uma perspectiva, a igreja na história, e vai mostrar justamente o início da caminhada da igreja após a primeira vinda de Cristo, enfrentando as perseguições, tentações, quedas e perseverança. Qual é o paralelo desse primeiro quadro narrado? Do começo até a volta de Cristo, que é retratado através das igrejas da Ásia Menor como representações da Igreja Universal. Agora, quando nós vamos para o capítulo 4, 5, 6 e 7, vamos observar o seguinte, uma outra perspectiva, sobre um desenrolar da história sob o governo do Cordeiro. Tem conflitos, tem guerras, tem fome, perseguições e martírios da igreja. E vai terminar com o juízo final. Por quê? Capítulo 6, vou retornar aqui no versículo de número 12, fala assim: E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Se você ler do versículo 12 até o 17, você vai ver justamente que vai terminar com o juízo final. Você precisa também ler o capítulo 7, do versículo 9 ao 17, para ver que aquilo que estou falando tem procedência. Ou seja, é uma alusão aos sete selos. Quando a gente reporta para a Bíblia Sagrada, um outro quadro se dá Apocalipse capítulo 8, 9, 10 e 11. O terceiro quadro apresentado dentro dessa perspectiva teológica, uma referência às sete trombetas. Dentro dessa perspectiva, temos juízos parciais na história, não finais, mas são juízos disciplinares. Tem a advertência de Deus para que os homens se arrependam. E o final, a sétima trombeta anuncia a vitória final do reino de Cristo. Isso se dá, você pode verificar isto em Apocalipse capítulo 11, do versículo 15 até o 19. Ou seja, mostra um outro quadro diferente dos demais. Mas vamos para o quarto quadro, e no capítulo 12, 13 e 14, nós vamos ver o conflito cósmico. É um novo quadro e é narrado. Qual é a perspectiva? Há uma luta espiritual por trás da história. Satanás, ele está contra a mulher, que é o povo de Deus, e contra Cristo. Temos aqui a figura de bestas, que indica o poder político e religioso opressor, mas tem o final, a visão da colheita e do juízo final, conforme o capítulo 14, versículo 14 até o 20. O quinto quadro começa no capítulo 15, vai até o 16, que é uma referência às sete taças. E qual é a perspectiva? Juízos mais intensos e abrangentes. Mostra que a ira de Deus será o quê? Plenamente derramada sobre o mundo. E vai culminar também no fim dos tempos, na destruição do mal. O sexto quadro se dá do capítulo 17, 18 e 19. Menciona a queda da Babilônia e do inimigo. A perspectiva é de um juízo de Deus contra os poderes mundanos, por exemplo, a Babilônia como símbolo do sistema anticristão. E Cristo vai aparecer aqui como cavaleiro fiel e verdadeiro. Esta imagem é descrita neste capítulo 19, do versículo 11 até o 16. E no término
do capítulo 19, a vitória final de Cristo é reafirmada. Agora, o sétimo e último quadro que nós temos em Apocalipse fala sobre o juízo final e o novo céu e a nova terra. Neste caso, nós temos o capítulo 20, 21 e 22, fechando assim esse sétimo e último quadro narrado ou descrito neste livro. A perspectiva aqui é do destino eterno. Satanás derrotado de forma definitiva, conforme o capítulo 20. Há o grande trono, um trono branco e o juízo final, e a consumação do novo céu e nova terra, e também a nova Jerusalém. O que que a gente observa quando faz a leitura de Apocalipse, prestando atenção a esses ciclos ou a estes quadros narrados? Cada ciclo vai do primeiro advento de Cristo até o segundo advento. É como sete voltas em espiral sobre a mesma realidade, cada vez com mais detalhes e intensidade. Essa maneira de enxergar o livro de Apocalipse evita o erro de achar que é um roteiro cronológico, como se fosse linear, quando na verdade não é, porque na verdade é um mosaico de visões que se completam.